E aí pessoal, aqui é o Diego do Ota Nippon, estamos com mais um vídeo para vocês. E esse vídeo, como vocês podem ver, o grande tempo dele, com certeza é uma palestra na íntegra de alguma das editoras no evento do Anime Friends. Enfim, essa editora é a editora JBC, que fez a sua palestra no dia 12 de julho, lá no Anime Friends, e essa é a palestra na íntegra. Nesse vídeo eu também vou colocar um pouco das minhas impressões que eu tive dessa palestra aí, né? E se você não está interessado em ouvi-la ou vê-la, coloque nos minutos definidos aqui do vídeo e pule direto para essa parte aí. Mas, enfim, e lembre-se de um ponto também. Nesse vídeo eu sei que ninguém deve ter paciência de assistir 1 hora e 10 minutos de vídeo, que deve estar um pouco mais esse vídeo na hora de edição, eu vou dar uma olhada. Mas é foda ver 1 hora de vídeo, né? Não é pra qualquer um também. Mas enfim, para deixar isso mais fácil para você lembre-se que todos esses vídeos de palestra eu coloco uma descrição bem longa aqui na descrição do vídeo embaixo, que eu abordo os assuntos que foram abordados em tantos minutos do vídeo. Por isso, se você não está interessado em ver 1 hora de palestra, dá uma olhada aí na descrição, que você vai ver a descrição de qual assunto foi abordado e pule apenas para essa parte aí que vai economizar um pouco do seu tempo e você não vai precisar ver tudo, mas o que é importante é você ver o vídeo e se informar do mercado editorial aí, né? Se você não conhece ou conhece, enfim. Mas dá uma olhada nessa descrição e pule para essa determinada parte se você tiver com preguiça de ver tudo. Enfim, qual que foram as minhas primeiras impressões dessa palestra? Acho que vale a pena comentar porque antes de ocorrer essa palestra da JBC, houve uma palestra do youtuber, do Cellbit. Se você não conhece, eu vou fazer até uma propaganda de graça desse youtuber grande aqui, né? Enfim, e por causa disso atrasou 20 minutos da palestra da JBC. E por causa que o Cellbit, acho que estava no e ocorreu a palestra dele no palco da Comic Con, e aí tinha muitos, mas muitas fãs. É como se fosse um Justin Bieber do youtuber mesmo, como estavam falando. Pois a fila tava enorme, enorme, passando, dando voltas, e as fãs babando e quase desmaiando, ou sei lá, eufóricas pra ver esse cara aí, né? E tava lotado, eu ficava desesperado, assim. E por isso, pro Cassius e o Marcelo entrar demorou um certo tempo, pois estava muito cheio por causa de tantas meninas lá dentro. Enfim, é uma coisa muito bizarra que eu vi na minha vida, que eu nunca imaginava que ia ver à frente no Anime Friends, ainda mais, né? Mas enfim, como que eu achei dessa palestra do Marcelo e do Cassius? Enfim, pra quem não sabe, o Marcelo até o ano passado estava na Nova Sampa e agora ele tá na editora JBC, e essa palestra foi a primeira palestra conjunta que aconteceu entre o Cassius e o Marcelo na mesma editora. Eu achei muito agradável, pois os dois já parecem bem amigáveis, assim, né, e faziam bastante brincadeiras mesmo na mesa redonda do ano passado, assim, né. E nessa palestra dá pra ver que eles têm um relacionamento bem legal lá, sendo dois editores-chefes da mesma editora, com certeza, porque o Marcelo na verdade é de um setor, que é o Wink Comics, vai crescer agora, e o Cassius é do setor principal, no caso. Mas eu acho que o Marcelo vai crescer com o tempo. Mas é bem legal ver as brincadeiras que eles ficam fazendo de tempos em tempos dentro da palestra, e depois eles entram para assuntos sérios. Sei lá, dá um clima mais divertido, assim, ver um pouco dessas brincadeiras que eles fazem, um brincando com o outro, assim, sobre o time de futebol, e depois entrando para assuntos sérios. Eu acho que vai dar muito certo o Marcelo e o Cassius na mesma editora, e tô vendo que a JBC vai crescer bem mais agora com o Marcelo e o Del Greco dentro da editora e com um novo setor que é o Wink Comics. E nessa palestra eles explicaram também o que é esse Wink Comics, que até eu há um mês atrás estava tendo muita dúvida sobre o que é essa merda. Mas enfim, nessa palestra eles falam também dos títulos que vão vir, que vai ser o Savannah Game e Parasite. Parasite, como alguns fãs que estavam vendo também a palestra comentaram que pode ser Parasite ou Ghinosade. E eu tava torcendo por Ghinosade, né, na verdade. Mas foi Parasite, que é um mangá de 10 volumes que teve o seu anime na temporada de inverno do ano passado aí, né? Temporada de inverno, acho que foi. De verão, temporada de verão, acho, não me lembro direito.
Enfim, Parasite é um anime muito bom, de um mangá antigo de 1990, e agora ele vai vir pro Brasil, mas é um mangá que não perde a sua essência, e até hoje o seu assunto aborda termos bem atuais da nossa sociedade atualmente, muito interessante, pois é uma ficção científica muito legal, onde você pode ver bastante assuntos socioeconômicos, também filosóficos sobre o personagem principal. Enfim, teve Savannah Game também, que eu não posso falar nada, não conheço nada sobre esse mangá aí, né? Mas, enfim, vamos ver o que vão fazer. Parece que é um mangá bem maluco, que vai vir pela Ink Comics, pelas mãos do Marcelo Del Greco. E vamos ver como que vai ser a edição, como vai ser a história, não posso falar nada. Enfim, tô totalmente leigo nesse assunto. Mas o que foi de principal nessa palestra? Putz, esse cachorro não para de latir, velho. Enfim, o que foi de principal nessa palestra? A palestra desse ano no Anime Friends, eu achei que eles abordaram bastantes assuntos que envolvem tanto assuntos do relacionamento entre a editora japonesa e a editora brasileira, tanto em termos como licenciamento, contato com o autor, problemas na hora de você negociar um título, como que eles negociam com a editora Panini, com a nossa, e quais são as preferências dele, e como a JBC vem crescendo nesses anos para próprias editoras do Japão ficarem indecisas a qual título oferecerem, para Panini ou para JBC. Eles explicaram bastante esse relacionamento do Japão com o Brasil, e também as maiores dificuldades que eles têm nesse meio e alguns atrasos que não eles acontecem, mas sim que o Japão proporciona alguns atrasos, que é bom você saber esses pontos. Eu achei que essa palestra eles abordaram bastante assunto dessa relação entre editoras do Japão e Brasil, e esse é o ponto mais interessante que eu acho, na minha opinião. E antes, se você tem bastante dúvidas sobre isso, e antes de falar no Twitter ou xingar no Facebook, acho que vale bem a pena você assistir esse vídeo, pois talvez uma pergunta que eles não tenham respondido no Perguntas e Respostas dessa palestra, mas talvez eles estejam respondido na palestra em si de alguma forma, em forma indireta, assim, né? Vale a pena você assistir tudo para depois perguntar se a pergunta que você quer não foi respondida nessa palestra. Depois você pergunta no Twitter, mas depois de assistir esse vídeo. Enfim, assistam o vídeo, definam com as suas opiniões próprias e espero que aproveitem esse vídeo. Muito obrigado por assistir, deixe seu like, favorito, pois eu fui até o Anime Friends filmar pra vocês e volto aqui apresentando um vídeo de 1h10 no canal, que eu devo ter demorado mais de 20 horas para upar esse vídeo. Mas enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo, dê o like, favorito, até mais, e acompanhe a Otaku Store, que é o parceiro do canal, e a Rádio J-Hero, que é parceiro da rede Suzuko. Muito obrigado e até mais no próximo vídeo. Falou, bye bye, tchau, tchau. Muito obrigado pela presença de todos. Também agradeço a presença de todo mundo nesse dia quente, nesse Anime Friends lotado. Mas acho que a gente deu sorte, sem chuva hoje, né? Um dia bonito, um dia bacana. O Corinthians tá ganhando. São Paulo já ganhou de manhã. Foi de manhã? De manhã, 11 horas. 50 mil pessoas. 59 mil pessoas no Morumbi. Na Bambineira? Na Mineira. Olha! Mas vamos falar de mangá, de coisa séria? Vamos falar de mangá. Bom, vocês nos conhecem, sou Cássio Medawar, Marcelo Del Mito. Eu acho sempre bacana a gente... Às vezes, eu vejo aqui, tem muita gente novinha, né? Nem sempre as pessoas conhecem toda a história que tem por trás do mercado brasileiro de mangás, né? Às vezes as pessoas acham que a gente começou a trabalhar ontem nisso, né? E na verdade a gente está até bem velhinho já nesse mercado, né, Marcelo? Eu sou formado em jornalismo, Marcelo também. Eu trabalhei na editora Abril, na Abril Jovem, lá atrás, em 98. Marcelo já estava aí por ali um pouco depois. 94, um pouquinho antes, no Herói. Já estava entrando na Herói. No ano 2000, não havia mangás sendo publicados no Brasil. Nesse ano, Marcelo Del Greco saiu da Conrad, da Herói, e foi para a editora JBC. Eu fui contratado para o lugar dele, não exatamente, mas eu fui contratado porque o Marcelo saiu em 2000.
Um pouco depois disso, a Conrad comprou os direitos de Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, e ao mesmo tempo a JBC estava negociando e comprou os direitos de Sakura e Samurai X. E Videogirl e Guerreiras Mágicas. E Videogirl e Guerreiras, os 4 juntos. Que acabaram saindo um pouco depois, mas o contrato foi feito junto, né? Praticamente ao mesmo tempo. E aí, no começo de 2001, a Conrad lançou Dragon Ball e Cavaleiros e a JBC lançou Samurai Sakura X e Samurai X. Exatamente. Então, na verdade, desde 2001, a gente trabalha já com mangá, com quadrinhos, com cultura pop no com Brasil. Mangá especificamente, né? Porque especificamente. Com cultura pop já vem, eu já 94, o Cassius 98. Eu 98, eu trabalhava, 96 eu trabalhava, 96 a 98 eu trabalhei na Editora Abril com comics, com quadrinhos. Eu já tava Herói 2000, Nintendo World, criei a Pokémon Club, aí fui pra JBC criar a Henshin em 2000, e aí em 2001, por conta do sucesso da Henshin e tudo mais, começou a vir os mangás ao mesmo tempo que a Conrad. De lá pra cá, o Marcelo ficou quase esse tempo inteiro na JBC, eu trabalhei quase 4 anos na Conrad, depois eu saí da Conrad, fui trabalhar com tradução de quadrinhos, depois eu entrei na Pixel, de Ouro, e aí trabalhei com Vertigo, Wildstorm, Porto Maltese, vários outros quadrinhos. Trabalhei como tradutor de livros, continuei traduzindo quadrinhos, traduzi livros como o Clube da Luta, como a biografia do Michael J. Fox, traduzi um monte de quadrinho bacana, e quando o Marcelo foi sair da JBC, eu acabei sendo contratado para trabalhar no lugar dele há 3 anos. 3 anos, né? Foi junho de 2012. E o Marcelo foi lançar a linha de mangás da Nova Sampa. Então, na verdade, a gente trabalha todo esse tempo com esse mercado, né? 15 anos no mínimo, né? Pois é. Com esse mercado específico. Não só a gente, é isso que eu ia falar. A JBC e a Conrad começou lá atrás. Agora a Conrad, infelizmente, mal lança coisa, mas a JBC, desde 2001, tem um histórico de lançamento de mangás. Então, na verdade, a JBC passou por muitas fases, por muitos concorrentes diferentes lançando mangá junto com ela. Então a Conrad tem todos os números de todo o tempo que ela lançou mangá. Lá se vão 14 para 15 anos, muito mais de 100 títulos lançados. Então, na verdade, a gente não está começando hoje, pessoal. A gente tem um trabalho sólido, antigo, a gente tem sem interrupção, a gente tem números de mercado, e mais do que isso, a JBC só existe no mercado até hoje porque ela se adapta ao mercado que ela está. Ela vai se adaptando ao que o leitor quer, ao que o mercado pede. Então, a gente não faz nada da nossa cabeça porque a gente acha. A gente tem números, a gente tem um monte de profissionais que gostam, que conhecem, trabalhando na JBC, né? E mais, né? Vocês podem pensar, e eu falo sempre isso para desmistificar um pouco, a JBC é uma empresa brasileira, tá? Ela já lançou a revista Made in Japan, ela tinha o jornal Tudo Bem no Japão, ela teve uma redação no Japão durante muitos anos, durante 10 anos ou mais, né, Marcelo? Ela começou, na verdade, com um jornal no Japão e depois com a revista Made in Japan, mas ela é uma editora brasileira e ela, vocês podem achar, não, a JBC tem um prédio, é do tamanho da Abril. Não, a JBC é uma editora de 30 pessoas, tá? Então a gente é uma editora brasileira pequena, para média. E para os tempos de hoje, é média, pequena para média, mas já é um tamanho além das possibilidades da economia atual do país. Passamos por muitas altos e baixos da economia, né, Marcelo? Na verdade, a JBC tem uma coisa assim, vou parafrasear com a Henshin, a capacidade de se mutar, fazer uma mutação, uma transformação ao longo dos tempos, de acordo com o que os leitores, o que o mercado pede, e ao mesmo tempo enfrentando as diversidades econômicas que a gente tem. A gente já, essa que o Brasil vive hoje não é a primeira, né? Essa é só uma das
das complicações que a JBC já enfrentou. No passado, a gente, quando tem estouro, aumento excessivo do dólar, você tem problema com papel, você tem problema com tinta. Hoje a gente tem de novo esses problemas por conta da economia global, onde imprimir, onde arrumar papel, quem imprimir, prazo, custo, e isso tudo a gente vai se moldando ao mesmo tempo que vai se moldando ao que vocês, leitores, que é quem monta, quem faz, quem cria o mercado, a gente vai seguindo isso também, a gente vai se adequando à realidade econômica e ao que os leitores, o que o mercado pede. Né? Exatamente. E até eu vou dar de novo um exemplo, né? Nesse tempo inteiro, quantas editoras vocês viram começarem e terminarem? A própria Conrad, infelizmente, que era uma baita editora, eu falo isso sem medo de errar, assim. Cara, eu amo a Conrad, foi um dos lugares mais foda que eu trabalhei, o Marcelo, tenho certeza. Era muito uma legal. Tristeza pra gente, porque aquilo a gente ajudou a construir. Exatamente. Né? Desde a Herói, depois a fase de mangás, de livros, foi uma coisa que a gente ajudou a construir. A gente comemorava as vitórias, né? Sucesso da Herói, sucesso da Nintendo World, da Pokémon Clube, lamentava as coisas que não davam certo, porque a gente vivenciava aquilo. Né? Quando não dá certo, não é porque virou concorrente, que a gente vai, pô, legal que acabou. É triste isso, você vê que na verdade isso é uma diversidade no mercado que derruba também. Chega uma hora que você não consegue. Exatamente, só que assim, quando uma editora desse porte tem esses problemas e começa a parar de lançar coisa, isso diz muito também sobre o mercado. Isso é preocupante para os seus concorrentes. Nenhum concorrente comemora que um concorrente seu desse tamanho tem um problema e para. Isso mostra um problema de mercado, um problema de país. É algo muito mais profundo. Exatamente. Não é só questão de quadrinho, assim. Pois é. Não é uma coisa que fica no fandom, né? Exato. Então, na verdade, assim, tudo isso, eu acho que é importante a gente começar falando disso e a gente sempre falar disso, porque nem sempre as pessoas sabem e conhecem a história dos mercados. E eu acho que é bom que vocês saibam um pouco da história de como o mercado de mangá evoluiu de quando ele começou para agora, do tamanho das coisas, de como são as editoras, que é por isso que eu digo que é sempre muito difícil quando você quer comparar um título de uma editora com outro, o preço de uma editora com outra. Não dá, porque as editoras têm grandezas diferentes, têm tamanhos muito diferentes. A maneira do negócio é diferente. Às vezes foco diferente de cada uma delas. Todas são muito diferentes entre si, né? Agora, vamos falar de trabalho, né? Porque acho que tudo isso, na verdade, foi uma introdução para começar a falar para vocês de tudo que a JBC vem fazendo, né? A nossa ideia, a JBC, como a gente diz, sempre veio se transformando e se adaptando ao longo dos anos, e não foi diferente nos últimos 3 anos, desde que eu entrei e agora que o Marcelo voltou, né? A gente vai começar falando um pouco de Ink Comics, né? O Ink Comics é um selo que a gente anunciou o ano passado, que era um selo novo, inclusive foi nesse evento que a gente anunciou, né? No Anime Friends, e até hoje as pessoas têm um pouco de dúvida do que é o selo Ink Comics. Ah, mas é um selo que é para lançar nacionais e tal. Não, na verdade ele nunca foi um selo só para lançar nacionais. Só que como quando a gente anunciou, os primeiros títulos que a gente anunciou eram Combo Rangers e Henshin Mangá, as pessoas acabaram erroneamente achando ligando uma coisa a que era outra. só para nacionais, e na verdade acabou sendo, claro, um erro da nossa parte não explicar melhor que na verdade o Ink Comics era um selo para a JBC experimentar, para a JBC começar a tentar fazer coisas que ela não fazia antes. E até o ano passado mesmo eu já gostaria de ter lançado outras coisas pelo Ink, coisas de outros países que não Brasil e Japão, e não conseguimos, porque é o que eu falo pra vocês. Às vezes o nosso tamanho não permite isso, a gente tem muito plano, mas nem sempre, a gente também é muito pé no chão. A gente tenta trabalhar com o que a gente vai conseguir fazer. E mesmo dentro disso, muita coisa acontece, né? Atrasa título de um mês pro outro, o Japão não aprova, a gente não consegue fechar um contrato. Então, muita coisa a gente acabou não conseguindo fazer. A gente resolveu ir devagar com a coisa para que desse certo, né? Nesse ano, surgiu a oportunidade
do Marcelo voltar a trabalhar com a gente. A gente já vinha tendo a ideia de... A gente começou a ver que o mercado brasileiro tinha espaço para tanto coisas diferentes do que a gente vai lançando de outros países, como mesmo tentar coisas novas dentro dos mangás. Tentar pegar título que a gente não conseguiria lançar na nossa grade normal e lançar por um selo novo, como o Ink, e com a chance do Marcelo trabalhar de novo com a gente e editar títulos e etc e tal, a gente resolveu unir o útil ao agradável e aumentar o Ink para a gente também experimentar em mangás. Então, as pessoas perguntam, mas pô, o que Kill la Kill tem de diferente? Não tem muita coisa de diferente. Kill la Kill é um título que eu lançaria na nossa linha. Na verdade, a gente vinha tentando já Kill la Kill, e o Marcelo tinha a ideia do Kill la Kill. Sim. Mas assim, se a gente tivesse fechado um contrato sem o Ink, o Kill la Kill ia entrar na nossa grade do começo do ano que vem. Com o Ink Comics, ele permite que a gente traga num formato talvez diferente do que a gente lançaria. O legal do Ink Comics é a abrangência dele e a velocidade que ele dá para os mangás. O Ink Comics, quando me chamaram de volta, eu estava na Sampa, me apresentaram esse projeto, é isso que eu ia falar, mais do que um selo, é um projeto diferenciado. É um projeto para atender a demanda de um outro público que não quer só mangá, ou mesmo dentro do mangá não quer só aquele mesmo tipo de mangá, e que permite a gente, como o Cássio falou, experimentar outras fontes. Então, hoje, começou com o ano passado com títulos nacionais, hoje a gente tem o primeiro título, que é o Kill la Kill, que é um mangá japonês de origem, mas nada impede que amanhã, depois, a gente comece a trazer títulos de outros países que numa linha tradicional não caberiam, entendeu? Então a abrangência do Ink é para isso, e ao mesmo tempo, para alguns mangás, por exemplo, Kill la Kill, poderia ter entrado na linha clássica da JBC, mas ia demorar 1 ano, 2 anos, você perde aquele timing. Com uma outra linha, você consegue adequar ele a essa nova linha e já traz ele num tempo interessante, que é quando o público está querendo, aquele momento que o leitor está pedindo. Então é uma maneira da JBC atender mais rápido ainda o seu leitor. Então é mais uma mutação, uma transformação da JBC exatamente sempre para atender aos leitores e o mercado. E experimentar coisas diferentes que talvez a gente nem trouxesse pela linha normal da JBC, mas que a gente está aberto a experimentações, De repente a gente pode trazer uma graphic novel americana, ou um manhwa coreano, sei lá, alguma coisa chinesa, não sei. Tô chutando, mas, sei lá, o céu é o limite, entendeu? Exatamente. E eu não tô tweetando, nem respondendo sabe não, tá, pessoal? É minha cola aqui da palestra, que eu já tô velhinho, eu preciso me lembrar do que a gente combinou de falar, Aliás, falando em Kill la Kill, não sei se todos já viram, eu trouxe um aqui. Pra quem não viu, já tem na Ridículo aqui. Já tá vendendo, semana que final de semana. Cadê o Ed? Já vai ter no Fast Comics também? Vai ter também já vai ter no Fast Comics. Deve ter durante a semana já em lojas especializadas. Páginas coloridas. Pois é. Que ficaram show de bola. Já tá vendendo aí na Ridículo. Pode passar pro pessoal dar uma olhada? Pode. Mas só que é meu, hein, gente? Quem estragar vai ter que dar um novo pro Cassius, hein? Quem quer começar aqui? Passa aí, Vai passando aqui, por favor. Pra vocês darem uma... Isso não tava combinado, Marcelo, de passar o meu mangá, Qualquer coisa eu dou o meu pra você. Tá bom. Você quer autografado? Você não falou que você era corintiano, que você não dava o seu? E é o cara. Você tá querendo troca-troca? Traz uma lâmpada, Ed. Dá na cabeça dele. Aí vamos chamar de homofóbico e tal. E a edição especial do Gravitation, tem quando? Não. Não. Bom, falando ainda de Ink, o Yabu teve vários problemas para conseguir lançar o segundo Combo Rangers, Ele tá com vários projetos ao mesmo tempo, é um cara que não para de trabalhar, ele tá escrevendo vários livros ao mesmo tempo, ele tem um monte de coisa aí rolando, mas agora o segundo Combo Rangers dessa linha nova de graphic novel de Combo Rangers tá quase finalizado, vai sair pelo selo Ink, se tudo der certo, eu sempre falo se tudo der certo porque o Yabu não entregou ainda, então eu sempre tenho medo. Mas se tudo der certo, vai sair na Bienal do Rio em setembro, tá? Então,
segundo Combo Rangers vai sair pelo Ink, não está esquecido. O outro título que a gente anunciou nacional, também não conseguimos lançar ainda, o Robô Esmaga, porque a gente está tendo um problema de qualidade de arquivo, a gente está tendo que transformar um monte de coisa. Se tudo der certo, Robô Esmaga, álbum nacional pelo Ink, vai sair em novembro no FIC, em BH, tá? Outra coisa do Ink ainda nacional, que é BMA. Muita gente está perguntando como é que está o BMA. BMA vai muito bem, obrigado. Como a gente recebeu muita coisa bacana nessa segunda edição, tá sendo difícil pra caramba pra gente julgar, pra gente separar os trabalhos, pra chegar nos 5 ganhadores. Então, na verdade, ainda está em julgamento. Acho que não vai dar tempo, infelizmente, da gente divulgar os vencedores no Fast Comics como a gente gostaria, porque não deu tempo ainda de chegar, a gente não está conseguindo chegar em 5 ainda, a gente não chegou a um consenso de quais vão ser os vencedores, mas a gente acredita que até agosto a gente consegue divulgar os 5 vencedores desse ano e também já tem data marcada para o lançamento do Henshin Mangá 2015 com os vencedores, também no FIC em BH em novembro, tá? Então o novo Henshin Mangá deve ser lançado no FIC e depois na CCXP também em dezembro, tá? Então são datas que a gente espera que não mudem, mas a gente não pode afirmar e ter certeza absoluta, né, Marcelo? E... Novidade do Ink? Ah, já? Novo título? Vamos? Opa! Depois de Você que manda no Ink, porra. Depois do Kill la Kill, o próximo mangá do Ink será um mangá não tão conhecido, como a gente falou, que a gente quer ampliar o leque, é Savannah Game. É um mangá muito bacana, quem não conhece, que pela grande maioria, dá uma pesquisada. Savannah com 2 N's. Ele, embora pareça shonen, ele é considerado um seinen. Ele está com 6 edições no Japão, né? E é um tipo de um reality show que mistura várias coisas muito malucas. Então, tenho certeza que vocês vão curtir as capas. A hora que vocês derem um Google, vocês vão ver que só as capas já são de matar a pau, são lindas. E eu tenho certeza que vocês vão curtir. Pelo menos eu espero que vocês curtam, que a gente está trazendo, pensando exatamente em vocês. Ele tem 6 edições, mas ele vai fechando arcos de 3 histórias, isso, né? Isso, de 3 edições. Até muda o desenhista, né? Isso. A cada 3 histórias. E é uma história bem maluquinha, né? Porque é tipo um jogo de caça, de ação, mas que acontece em Tóquio. Isso. E aí, tem dinossauro, tem umas coisas... Dragão, aparece dragão. Você não acha... Não é um mangá normal, não é comum. Nas primeiras páginas já tem um dragão já. É bem legal. Ué, como assim? Pois é. É bem divertido. Bem diferente. Tem data já não, né, Marcelo? Olha, se tudo der certo, é agosto. Mas a gente também depende de chegada do material do Japão, aprovação do Japão, mas é pra já. Começamos a trabalhar nele agora, né? Já. Estamos aqui com a tradutora, Que tá aqui na frente. a famosa Karen Kazumi Hayashida, Pois é. que não faz quase nada nessa área. Que deveria estar traduzindo e não aqui passando tempo livre na palestra, né, cara? Na verdade, ela tá com o mangá ali na bolsa, ela só parou agora. E ela tá mesmo, isso é pior. É alguma coisa que você pode mostrar, não? Não mostra. Guarda. Não é da JBC. Não é da JBC, não mostra. A gente tem isso também, a gente não tem ciúmes, os tradutores trabalham às vezes para mais de uma editora, né? É mesmo porque não são tantos assim. São tantos tradutores, a Karen faz coisa aí para as 3 grandes, né? Já tem o quê? Quase uns Pras 10 anos, 4 né, grandes. Karen? 10 anos, né? Ó, 10 anos. Você tem 10 anos, Karen, caramba! Você tá parecendo mais velha que 10. A Karen, só um parênteses, a Karen, além dos mangás, ela ainda participou da tradução de um monte de animes. Né? Um monte. Né? Fullmetal Alchemist, Cavaleiros Ômega, o Lost Canvas, mangá do Lost Canvas. A Karen é difícil, a gente sacaneia ela, que a gente sabe que ela nunca fala não. Então quando a gente tem bucha, e aí Karen, então, você faz? Né? Ela não dorme. Eu não sei quando ela se mantém acordada. Pois é. Mas a Karen é uma das principais tradutoras, grande fã de mangás, uma das grandes colaboradoras de todas as editoras, uma das peças fundamentais para o desenvolvimento desse mercado. Pois é, os tradutores são uma peça fundamentalíssima, né? Sem eles a gente ia ter que roteirizar de acordo
gente bem entendesse. Então, melhor não, Teve uma né? época, né, nos anos 80, que saía desse jeito, não tinha tradutor, e esse quadrinho, o cara tá falando isso. Põe aí. E ir embora. Em espanhol, então, na tradução de anime, é bem assim, põe aí qualquer coisa que... Vocês lembram a dublagem da Gota Mágica clássica, tem aquele monte de troço bizarro, exatamente porque veio do espanhol, não veio a tradução do japonês. Então, era uma farra. Bom, Ink Comics, então é isso. Esperem mais coisas em breve. Preparem-se pro Savannah Game em breve. E claro, muita coisa a gente já tá ainda. indo atrás de mais coisa, mas é claro, como a gente diz, a gente não faz nada de um dia pro outro, a gente tem um planejamento de longo prazo. Não é assim também com o Japão, que você vai lá e fala, Japão, eu quero esse e esse, e os caras dão pra você o título. Então demanda tempo, demanda esforço, demanda muita explicação. Sailor Moon, por exemplo, levou só 12 anos? Sailor Moon levou 12 anos. 12 anos. Aliás, estamos muito felizes, completamos Sailor Moon, completamos Short Stories, Sailor V. Eu acho que talvez dê tempo de sair ainda até o finalzinho de julho, porque sexta-feira, no meio do feriado em São Paulo, mas não no Japão, chegou a aprovação da capa de Sailor V1, então a gente mandou pra gráfica. Vai depender agora do tempo da gráfica, nem sempre também, a gente não pode apressar a gráfica, faz mais rápido aí, que às vezes pode ter cagada, pode ter problema, né? De lá de 2001 até agora, o mercado mudou muito, o mercado evoluiu muito, né? A qualidade dos mangás foi mudando. Eu só não concordo quando muita gente diz, agora sim o mangá é bem legal, antes era aquela porcaria, não sei o quê. Eu não acho que era uma porcaria. Eu acho que os formatos que existiam naquela época, eles serviam ao propósito daquela época. Não existia revistas baratas naquela época, não existia mangá no Brasil. Você estava criando um mercado. Então, eles serem baratos, eles serem num papel mais barato, eles serem meio tanco, tudo isso ajudou a formar um mercado de leitores de mangá. Foi aquelas coisas que a Conrad e a JBC fizeram, foi o que ajudou a sedimentar o mercado. Sedimentou, foi o que criou. Foram os como o pessoal costuma brincar. Daqui pra lá era só mato naquela época. Exatamente. Aí você tinha que pegar o facão e ir. E aí, exatamente, as coisas foram mudando. Por quê? O mercado foi mudando, os leitores foram ficando exigentes, pedindo outro tipo de coisa. O mercado não só dos leitores, mas em geral também foi mudando no sentido de que os animes pararam de ir para a TV aberta. E isso foi complicando na parte de divulgação de mangá. Então, foi perdendo a força, né? Porque o anime na TV já trazia, né? Então, assim, você tem aquela base instalada, você tem muita gente que lê mangá, mas gente de fora da base, que vinha da TV, do anime, não tem. Então, é bem mais complicado hoje em dia você tentar vender para esse pessoal. Aí entram as redes sociais e a internet, que nos ajudam bastante, né? Sim. Mas é muito diferente de você ter um negócio passando na TV, né? A TV ainda é o maior canal de massa do A Brasil. abrangência da TV é muito maior. E só um parênteses, que é uma coisa que me ocorreu agora, e se vê como a questão do planejamento na JBC vem lá desde os primeiros mangás. Os 4 primeiros mangás de JBC foram Samurai X, Rurouni Kenshin, Sakura Card Captors, Guerreiras Mágicas e Hey Earth. 3 animes, né? 3 mangás que tinham os animes sendo exibidos aqui no Brasil, já super famosos, conhecidos, mas tinha um 4º mangá que era o menos conhecido, que era Video Girl Eye. Por que Video Girl Eye? Era um mangá, qual a importância de Video Girl Eye? Era um mangá que a JBC já estava experimentando, já naquela primeira leva, como seria um título sem o apoio da TV. E nesse sentido, o Video Girl Eye foi hiper importante porque ele abriu caminho para mangás como, por exemplo, Love Hina. Que hoje, você fala, não, mas Love Hina é hiper super conhecido, né? Mas na época não era. É hoje, né? Hoje tem pedido de edição nova, de impressão, né? Uma edição de luxo, de Video Girl Eye. Mas naquela época, nossa, mas Guerreiras Mágicas, Samurai X, né? Sakura, a Conrad com Dragon Ball, Cavaleiros, né? Por que vocês não lançam Yu Yu Hakusho? Não, era importante ter um mangá
que não fosse com esse apelo da TV, porque a gente já queria experimentar, já queria saber como que era a repercussão de um título sem esse apoio. E, como eu disse, ele abriu o caminho para uma série de outros mangás, ele foi importantíssimo para o crescimento da linha da JBC, porque foi um momento que a Shueisha, como a Conrad tinha Cavaleiros e Dragon Ball, não vou mentir pra vocês, não é diferente de como é hoje com a Panini. Eles preferem realmente dar os títulos assim que eles consideram de hiper mega massa. Era primeiro para Conrad e hoje para Panini, e depois pensavam na JBC. Então a gente já tinha que pensar no mercado, bolar no mercado, sabendo dessa diversidade que a gente sempre ia ser tratado como o número 2, vamos dizer assim. Então o Video Girl Eye foi super importante porque a gente conseguiu pegar outros títulos que não tinham apelo da TV. E chegou um ponto, não sei se você sabe, o Ed sabe, que o nosso publisher, né, o Júlio Moreno, que sempre foi lá pro Japão, e é o nosso publisher até hoje, é o mesmo continua cara, sendo. É o mesmo cara que ia no Japão em 2001, até hoje vai lá negociar, todo ano. Ele chegou e falou assim, gente, maior orgulho, maior coisa assim, positiva que eu podia ter trazido do Japão. Isso ainda tinha a Conrad ali, mas já era aquele momento de decadência, mas o Japão não entendia como a JBC era assim, não vou colocar como líder, mas a editora com uma longevidade em mangás tão grande sem ter Dragon Ball. Porque no mundo inteiro, toda editora que lançou Dragon Ball é a líder absoluta e é imbatível. E a JBC sempre se manteve, sempre foi de pau a pau com a Conrad, hoje é de pau a pau com a Panini, mesmo sabendo dessas adversidades. Né? Aliás, aí eu ia chegar nisso também, né? Hoje, graças a esse trabalho, muita coisa mudou, apesar da concorrência ser ainda mais difícil. Por quê? Teve esse começo, Conrad de JBC, e aí outras editoras foram entrando. E aí a Panini viu a oportunidade de mercado, e claro, eu também vou lançar mangá, né? E aí começou lançando Pit Girl e Eden, né? Que agora vai sair pela JBC. Na verdade, eles começaram com aquele Gundam Wing e Slayers, mas que né, não foi aquela saiu coisa. Praticamente como comics, né? Era mangá, mas saiu... Aí com Eden e Pit Girl, que eram mesmo. Eden e Pit Girl foi realmente o começo de verdade deles, né? E aí eles foram também aprendendo com os erros deles e foram, né, chegar ao que eles são hoje. Agora assim, me orgulha muito a gente conseguir competir de igual para igual com a Panini, que é uma multinacional italiana que está presente em 50 países, sei lá quantos países. Ela é enorme em um monte de lugar, inclusive no Brasil. E hoje, em mangá e frente às editoras japonesas, a gente consegue competir de igual para igual. Não é à toa que a gente conseguiu pegar Akira, conseguiu pegar Sailor Moon, né? Agora a gente não é mais preterido. Agora na hora da escolha, fica meio que 50-50% de... e aí, os caras meio que perguntam, eles pedem pra gente, as editoras maiores, tá? Eles pedem que a gente faça uma lista de títulos que a gente gostaria para essa temporada, porque não é a todo momento que a gente fala com elas. A gente tem épocas, uma ou duas vezes por ano, janela de negociação. E aí, o que acontece é que eles pedem que a gente diga o que a gente quer mais, a gente manda uma lista e qual desses você prefere. Eles devem fazer o mesmo lá, né, com a Panini, e aí eles meio que dão uma dividida, né? Então imagino que o que aconteceu agora, o que aconteceu agora foi que a JBC ficou com Sétima e Terraformers, a Panini ficou com Tokyo Ghoul, né? E sempre foi assim desde a época Conrad de JBC, né? Uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar foi quando a Shueisha, por exemplo, perguntou pra gente Death Note ou Bleach? Tinha que escolher um, né? E aí, por inúmeras questões, questão de pedido, questão de história, tamanho do mangá, tudo mais, acabou indo para Death Note. Acho que foi uma decisão muito acertada, embora, como que eu escolho
entre Death Note e Bleach. Como se escolhe entre Cavaleiros e Dragon Ball? É muito difícil, né? Eu acho que hoje em dia, muito do que pesa pra gente lá claro que a gente tem que avaliar 1 bilhão de coisas. Então, isso que o Marcelo falou, o tamanho do mangá influencia, o quanto ele é conhecido, mas nessa linha dos grandes, agora acaba contando o detalhe. Então, muito do nosso gosto pessoal, quando eu digo nosso, não só meu e do Marcelo, a gente tem muita gente que gosta de mangá lá na nossa redação, né? A Renata é mega, hiper, super nerd. O Thiago, mega, hiper, super nerd. O Thiago, como eu conto sempre pra vocês, ele foi alfabetizado no Japão, né? Ele morou no Japão dos 4 aos 14 mais ou menos, e ele era aquele cara que comprava as revistas semanais. Ele lia, comprava e acompanhava. Ele era o otaku mesmo no Japão, né? E aí ele continua fazendo isso no Brasil. Então o Léo, o Kitsune também adora. Então a gente sempre conversa entre nós, vê os gostos de cada um. Meu, essa história é legal, essa história é bacana, como que eu desenho? E isso pesa muito também na hora da gente escolher. Na hora de escolher puta, e agora? Pô, tá aqui o Gu, é bem legal, tá fazendo sucesso. Pô, Terraformers, puta, Terraformers também é foda, né? E aí, o que a gente escolhe, o que a gente gosta mais? É isso, é o detalhe que decide da gente dizer, não, a gente gostaria desse, se possível, porque nem sempre é isso que conta. Às vezes a gente fala, a gente quer esse, e não é só a nossa escolha que conta, né? Os japoneses, às vezes, na verdade... E até do autor. O autor tem decisão em cima das ofertas, às vezes, para vocês entenderem, às vezes eles não dão pra ninguém e falam, apresenta de novo na próxima janela. O Katsuhiro Otomo mesmo, durante um tempão, toda vez que a gente fazia um pedido, ele falava, não, o autor nesse momento está insatisfeito com suas próprias obras, ele não quer que mais ninguém leia. Como assim? O cara não quer licenciar, todo mundo ama, todo mundo quer. Não, ele está insatisfeito, ele não quer. Foi o que aconteceu de certa forma com o Sailor Moon, que a Naoko Takeuchi estava brigada lá com a Kodansha, tinha uma série de problemas, né? E não é que ninguém queria trazer, todo mundo queria trazer, só que teve que esperar 12 anos, né? Teve uma série de mudanças no mercado, né? Uma volta, 3 voltas, sei lá, até tá liberado. Agora a mesma coisa do Ghost, do Akira. E não só, o Terraformers aconteceu isso também. A gente já tinha apresentado uma proposta no começo do ano passado, aí eles falaram, não, a gente não vai licenciar agora, apresenta de novo essa proposta na próxima janela. E aí... Yu-Gi-Oh! Foi a coisa mais louca. Yu-Gi-Oh! Estourado aqui. Oi? 22 minutos pra acabar. 12 2-0 pro Corinthians? Tem que acabar? Mas e aí as perguntas? Mais 20. E depois então, pergunta? Vamos acelerar então, que tem muita coisa pra falar. Então vamos acelerar. Yu-Gi-Oh! Eles esperaram, seguraram, perdemos o timing. A gente queria ter trazido 2 anos antes. Pronto. Bom, manda bala aí. Tá bom. Não sei o que ele falou, eu não entendi nada, mas vamos falar. Pode passar 20 minutos. A gente vai fazer o que a gente quiser. Então, enfim... Vai ter show de polidança aqui depois. É sempre importante também contar essas coisas pra vocês entenderem um pouco de como funciona, né? Até agora eu vou falar também um pouco de Akira e Ghost in the Shell, né? 2 títulos muito esperados, muito queridos, muito perguntados pela galera. Eu gostaria muito de estar lançando Ghost in the Shell nesses eventos de julho. Esse era o meu planejamento e esse foi o planejamento enviado para Kodansha na nossa proposta, tá? Eu gostaria muito, espero que ainda dê certo, mas não tenho certeza absoluta, de lançar Akira na Comic Con Experience, tá? Por que eu tô dizendo isso? Ok, foi muito difícil de conseguir, a negociação foi longa, a gente teve muita concorrência com a Kodansha e tal, conseguimos, o JBC fechou Akira e Ghost in the Shell. Cara, que legal, que bacana. Tá, beleza, tem lá o planejamento, vamos mandar e-mail pros caras agora pra saber quando que eles vão mandar o material pra gente e tal. Mandamos e-mail. Quando que vocês querem lançar mesmo? A gente manda um plano de trabalho, não é que foi troca de e-mails, é um plano de trabalho. Pretendemos lançar Ghost in the Shell em julho, Akira em dezembro. Mas vocês vão lançar todos esses volumes juntos de uma vez só?
tem um plano, mas a gente não pode falar isso. Eu tenho que mandar um e-mail com muito, olha, como a gente falou no nosso plano, a gente quer lançar Ghost in the Shell agora, aqui em dezembro, um número, depois... Tá bom. Mas para Ghost in the Shell, que material que vocês querem usar? Da direita para a esquerda ou da esquerda da esquerda para a direita? Porque a gente tem um material aí da Dark Horse, né, que é leitura ocidental e tal. Aí eu mandei um e-mail muito respeitoso dizendo, olha, no nosso plano de trabalho, a gente gostaria de lançar formato japonês, como a gente falou para vocês, porque no Brasil hoje é importante, tal. E a gente não gostaria de lançar a versão da Dark Horse, porque a versão da Dark Horse é editada do Ghost in the Shell. Não é a mesma versão japonesa, é uma versão diferente. Mas se não tiver outro jeito, a gente lança esse, né? Se vocês disserem que... Porque às vezes não tem jeito, o cara fala, ó, só tem esse, acabou. Aí ele responde, olha, aí alguns dias depois, fizemos uma reunião interna aqui, eu e a minha equipe, e constatamos que a versão da Dark Horse é muito diferente da japonesa. Isso porque a da Dark Horse tem quanto tempo? Não, é dos anos 90, né? O cara não sabia. É a equipe do licenciamento internacional. E o cara não sabia. Então, eu acho que você tem razão. Eu acho que é melhor vocês não lançarem essa versão. Só que aí agora, a gente não tem o material da versão japonesa para mandar para vocês. Então assim, ó, aguarda que a gente vai ver como a gente vai fazer e aí a gente avisa vocês. Isso faz 2 meses. De verdade, eu não tô brincando. Então, mas assim, eu não tô dizendo que é um problema. É o jeito deles. Para eles, infelizmente, o nosso mercado, não é que eles não querem publicar aqui, claro que eles querem, é claro que eles gostam de dinheiro, é claro, mas o nosso mercado para eles é realmente muito pequeno perto do deles. Então, eles não querem se preocupar com o trabalho que eles vão ter para fazer as coisas para cá. Mas ao mesmo tempo, eles também não querem que as coisas sejam feitas de qualquer jeito, porque eles prezam muito pelo trabalho deles. Então, a gente acaba caindo nessas pequenas armadilhas. A gente tinha um plano super definido, eles sabiam do nosso plano, o nosso plano pesou na escolha deles pela gente, só que aí muda uma pessoa aqui, outra ali e tal, e aí a gente não tem como, de verdade, eu vou ser muito sincero para vocês, eu não sei quando vai sair, porque eu não sei quando que ele vai me mandar o material, entendeu? Eu tô com o Ghost in the Shell já traduzido. Mas assim, exatamente por isso também que eu não tenho como dizer exatamente em detalhes como vão ser exatamente as nossas versões. A gente tem um plano do que a gente quer, mas a gente vai depender também do que eles podem fornecer pra gente, tá? Só para não ficar dúvida, algumas coisas eu posso dizer sim. Ghost in the Shell, para quem não sabe, para quem fica em dúvida, Ghost in the Shell foi lançado em 3 edições, tá? Mas elas são edições independentes. Não é uma história fechada em 3 edições. É uma história Ghost in the Shell, ponto, fechou, tá? Depois saiu Ghost in the Shell 2, uma outra história. E depois saiu Ghost in the Shell 1,5, por último, com histórias que complementam algumas histórias, side stories do primeiro volume, tá? Então, são volumes independentes um do outro. Provavelmente, quando a gente lançar, eles não vão ter periodicidade. A gente vai lançar 6 meses depois outro, e 6 meses depois outro. Provavelmente uma edição bacana, mais cara, mais bem cuidada, tá? Ghost in the Shell vai ser isso. Sensacional. Só um adendo. Não pensem que é só com o título mega famoso que acontece isso. Enquanto o Carlos falava aqui, eu lembrei, por exemplo, a Karen aqui. Se não fosse por ela ter trazido, ido num sebo no Japão no começo do ano e comprado a coleção do Variante, que foi lançado pela Nova Sampa, não ia sair porque eles não tinham mangá. Aí você pede, então, se você conseguir comprar, a gente licencia.
Se você não conseguir comprar, não tem como, porque a gente não tem. Tem como a gente sempre imagina o Japão assim, super high-tech, os caras super mega organizados. Não é bem assim, entendeu? A coisa de ter os mangás digitalizados é uma coisa recente. Eles terem as coleções é uma coisa recente. Isso na JBC já tinha acontecido, por exemplo, com o BTX, que a gente teve que comprar, porque a Kadokawa, que é uma das maiores editoras do Japão, não tinha as edições. Rama a gente comprava em sebo. Rama. Então tem dessas coisas, né? Ou você lança, se você conseguir o material em algum lugar, ou você não lança. A Sakabatori Yahiko, a primeira versão, eles mandaram os A5, tudo assim, que na verdade era xerox de quando saiu na Jump. A gente teve que mandar para um estúdio aqui no Brasil para redesenhar página por página, para arte finalizar página por página, senão não dava para lançar. Então tem essas questões que às vezes o nosso desejo não é compatível com a realidade do Japão. É uma coisa meio maluca, que você fala, não é possível que os caras não tenham, né? E aí vai ter mais um processo aí. A hora que chegar no autor para ele começar a aprovar a página colorida, aprovar a capa, aprovar o raio que o par, aí é um outro parto. É como se começasse do zero tudo de novo. Tudo de novo. Eu tenho mais duas coisas para falar para vocês. Uma é sobre papel. A gente falou em Henshin Online, a gente publicou lá na Henshin. Vou falar novamente. O mercado vem sofrendo com um grande problema com o papel. Desde o começo do ano, a gente avisou que com a crise a gente teria problemas no mercado. A gente já imaginava que talvez papel fosse um deles, porque muitos dos papéis do mercado são importados, né? Muitos dos Bright 52 são importados, só que a gente não imaginava que fosse ser tão sério, né? Porque a gente achou que uma ou outra, mas a maioria das empresas de Bright 52 que é importado, os caras pararam de trazer. E não é assim, vou parar de trazer daqui 2 meses. Esse mês eu não tenho mais. Porra, como você não tem mais? E aí você fica meio sem o que fazer, né? A gente não pode pular um mês de produção, né? Pois é, mas isso foi há uns 2 meses, que aí a gente... vamos pegar outra marca de papel e tal, e foi a diferença de papel que vocês viram. De novo, eu insisto, sim, é Bright 52 de marcas diferentes, tá? Tem diferença de uma marca para outra, a cor do papel é diferente, mas a gramatura é Bright 52, tá? Aí a gente vê, mas é mentira de vocês. Bom, gente, o máximo que eu posso fazer é falar para você o que é a coisa. Se você vai acreditar em mim ou não, aí eu não tenho como obrigar você a acreditar na gente. O que a gente pode fazer é ter uma política de transparência e tentar sempre contar a vocês tudo o que está acontecendo, né? Infelizmente as pessoas hoje, na era da informação instantânea e da crítica instantânea, preferem falar um monte na internet, xingar muito na internet, antes de saber o que está acontecendo. Mas a gente sim enfrentou um problema sério, achou que tinha resolvido esse problema com essas mudanças de marca, e aí de repente, tudo resolvido, tudo certo. Mas a marca nacional, que é a Pisa Bright, tá te dando papel, vendendo. Só que assim, a gente só imprime esse papel de 2 em 2 meses. E aí a gente chega agora e não tem papel. E aí a gente estava arriscado a não ter lançamento em julho. Não só os novos, todos eles. Aí o cara foi lá e achou um papel lá na gráfica estocado um pouquinho. Aí eles tinham, pro mangá pequenininho, é uma bitola de papel diferente do mangá grande. 12 por 18, 13,5, 20,5. Pro pequeno ele tinha, então ok. Zetsu no Tempest e Zetman estão garantidos, legal. Um problema menos. Os mangás, eles rodam em máquinas diferentes. Quando Sim. tem um formato diferente, é outra bobina, é tudo diferente. E aí o que aconteceu? Por causa dos problemas que a gente vinha enfrentando desde o começo do ano, a gente vinha com um plano de longo prazo de aos poucos fazer um segundo salto de qualidade
na JBC, a gente já tinha feito essa mudança de 3 anos para cá e de começar a experimentar coisas novas. Talvez um jornal mais grosso, talvez um offset aqui e ali. E aí a gente, de emergência, falou, não, a gente, por sorte, como a gente já vinha pensando nisso, a gente já tinha feito alguns orçamentos, alguns estudos, e aí falou, não, então vamos pegar isso que a gente estava estudando por longo prazo e vamos aplicar agora. Só que para aplicar agora, tem um outro problema. Tudo que a gente faz, como a gente vai lançar o mangá, o formato, o preço, a gramatura do papel, tudo está em contrato com a editora japonesa. Então a gente não pode simplesmente mudar. Então isso que também as pessoas, você está mentindo, esse papel é 49. Eu não posso mudar sem falar com o Japão. Eu não posso pegar e falar, ó, eu não lancei no 52 porque não tinha, eu lancei no 49 e nem falei com você, Japão. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que consultar o Japão, pedir autorização e aí fazer a mudança, que foi o que ocorreu com o Limit e Terraformers. A gente não podia só querer mudar, a gente teve que consultar o Japão, pedir, avisar eles, ó, a gente vai ter que fazer essa mudança. No caso de Terraformers, vai ter que aumentar R$1, a gente não consegue segurar o preço por causa do preço do contrato, do número de edições, de ter várias edições com mais de 200 páginas do Terraformers. E aí o Japão concordou, mandou um adendo de contrato, dizendo que o preço ia ser R$14,90 e o papel offset. E aí a gente foi autorizado a fazer, tá? Então, isso é uma coisa bem complicada, não é uma coisa que a gente pode fazer de uma hora para outra. A gente teve que realmente se desdobrar para conseguir fazer. Mas por outro lado, eu estou muito feliz que vai sair numa qualidade bem legal. A gente agora vai, com certeza, experimentar isso em outros mangás. A gente vai experimentar com gramaturas diferentes de offset para ver o que a gente pode fazer para conseguir de repente preços bacanas, assim, de quase no mesmo, talvez, do 52. Só que, de novo, não comparem um mangá, mesmo da mesma editora, com outro, com outra editora, porque os contratos são diferentes, o valor do contrato, o valor do material, número de páginas, número de edições, tudo isso influencia no preço do mangá, tá? As negociações são muito independentes, mesmo dentro da própria editora, um título, a negociação não é igual a outra, cada um é uma história. Mesmo de mesma editora, mesmo autor, cada título é uma história diferente. E assim, é muito diferente, sabe, pra New Pop ou pra gente conseguir um preço, uma negociação com uma gráfica, do que a Panini, o tamanho dela. A Panini tem Maurício de Souza, a Panini lança mais de 100 coisas, trabalha com um monte de gráfica. A negociação é muito diferente com o que ela vai fazer, entendeu? Então é muito difícil, né, comparar. Teve uma época que a gente entrava depois que saía a Turma da Mônica Jovem. Pois é. Tinha que esperar rodar porque era um volume maior, e às vezes depois ir na esteira. Ainda. Exatamente. Agora, é o de sempre. A gente, de 3 anos pra cá, vem fazendo várias edições diferenciadas. Às vezes as pessoas se esquecem, só lembram do agora. Teve edição de Sakura Card Captors, uma puta edição legal. Guerreiras Mágicas, não sei se todo mundo viu. Era uma edição que tinha orelha, era uma edição que tinha um monte de página colorida. Capa interna colorida, uma baita de uma edição. E as páginas coloridas do final inéditas. Né? Primeira versão. Com um diferencial de coisa inédita. Então assim, que nem eu sei. Tentem se lembrar um pouquinho do que tá rolando, né, pessoal? Comentário imediatista, o histórico. Olha para o histórico. Faz diferença. Olha o carinho que sempre foi tido por vocês, tudo mais, né? Não é à toa que é a única editora há 15 anos consecutivos trabalhando no mesmo mercado, né? A JBC respira mangá. Sim, mangá é a nossa língua, né? Ó, o meu tio chegou lá. E aí, tio? Beleza? Tudo bom? Né? Boa, tio. Bom, mas chega de delongas, né? Alguém aí quer mais um lançamento, não? Tá, se vocês não quiserem, a gente não precisa fazer. A gente passa, a gente guarda aí pra... Querem? Mas além do Savannah Game... Além do Savannah, a gente tem mais um lançamento pra anunciar. É a abertura do banco JBC para financiar. Pois é. O financiamento. Bom, antes do lançamento, quero falar também Cão que Guarda as Estrelas. Já estamos produzindo o 2, né? Cão que Guarda as Estrelas 2. Quem não comprou um, procure, está aí, a gente reimprimiu.
O 2, Cão que Guarda as Estrelas 2, já está em produção. Se tudo der certo, já vou data pra vocês. Sai na Bienal do Rio, hein? Bienal do Rio, o outro Cão que Guarda as Estrelas. Ou Cão que Guarda as Estrelas 2. Another, a novel do Another que a gente vai lançar e tal. Ele é um livro de 600 páginas. Não é um negócio fácil de fazer. Já estamos trabalhando nele. Muita calma nessa hora. Não temos data. Em algum momento do segundo semestre a gente vai tentar lançar a novel do Another. Então tenham paciência, tenham calma. Já estamos trabalhando, mas é um negócio que demanda muito mais trabalho que o mangá. É um livro de 700 páginas, tá? Beleza? E qualquer tradutor, quando você chega com ele, eu Pois preciso é. de 3 anos pra traduzir isso. Cara cai de então costas. você tem um mês. Pois é. Não, a gente não faz isso. Eu tô brincando. Tem outra, a Karen traduziu um livro em menos de um mês aí, não era pra JBC, hein? Não vou falar pra quem era. É, e os databook que ela fica passando na frente? É, pois é. Bom, a gente já anunciou muita coisa esse ano, né? 24 títulos, mas como eu falo sempre pra vocês, a gente não vai dar conta, não sei o quê. Pô, tem muita coisa acabando, muita coisa começando, né? Tem muita coisa legal da JBC, então, né? Faz uma forcinha, guarda aquele dinheiro do Big Mac. O dinheiro do Big Mac dá pra comprar um mangá a mais, né? Um Big Mac você compra mais um mangá. Um mangá que você não compra ali do concorrente, você pode comprar da JBC, né? Olha aí, né? Então, dá pra você fazer uma força aí, comprar. Se não comprar agora, compra depois num evento, né? A gente, sempre que possível, vai repondo os nossos mangás, pra eles não ficarem esgotados. A gente continua com essa política, tá? Almoça dia sim, dia não. Pois é. Então é o seguinte, próximo título da JBC, que a gente tem pra anunciar, eu acho até engraçado que eu já pensava em anunciar esse título e nas últimas semanas um monte de gente pedindo esse título lá na Henshin. Eu achei engraçado. É uma convergência astral. É por causa do anime fazendo sucesso no Japão, né? Meu Deus, qual será? O próximo título da JBC é Parasite. Parasite. Calma! É que a gente Ó, é homem pelado. Se os japoneses deixassem, a gente mandava nudes no mangá, mas não podemos. Uma pena. Encartava. Pois é. Mas Parasite é o novo título da JBC. É um título antigo e novo, né? Porque ele já saiu no Japão há muito tempo, mas ele voltou à moda por causa do anime, por causa de um filme que está sendo feito. É um mangá de ficção científica, é um mangá de invasão alienígena na Terra. Por mais que é engraçado isso, quando eu comecei a me aprofundar e saber mais a respeito de Parasite e de Terraformers, que eu comecei a trabalhar eu vi que tem uma ligação enorme entre os dois e são títulos que têm mais de 10 anos de diferença entre um e outro. E é impressionante como os conceitos dos dois são parecidos. Eles são bem diferentes entre si, mas os conceitos de ficção dos dois são muito parecidos. Vocês podem aguardar que a gente vai fazer matéria na Henshin, fazendo a junção desses títulos do conceito de ficção científica. Então, Parasite, na JBC, em breve, ainda esse ano. Vamos fazendo uma poupança aí, porque tem muita coisa boa esse ano ainda. Pois é, talvez tenha mais anúncio de título no Fast Comics. Eu, se fosse vocês, iria no Fast Comics. Talvez tenha anúncio de título. Eu vou falar mais de Akira lá. Meu Deus. Pois é. Já pensou se ele chega com a Akira pronto lá? Não. Até eu adoraria isso. Vai ter o Atsuki, né? Apenas Nobuhiro Mas, ó, Watsuki, apenas. autor de Samurai X, Eu acho que Rurouni Kenshin. se a gente encerrar agora, dá tempo de fazer umas perguntinhas, né? Então, ó, 3 perguntas. vamos fazer. Dá. Porque na verdade, ó. 5, Vocês tá que ótimo. Porque vamos falar a verdade, né? O youtuber que tava antes aqui comeu o nosso tempo, né? A gente não começou 5 horas. Vocês né? entram no canal dele e xingam. A gente começou era o quê? 5h15 e 5h20. E agora são 6h05, então vocês têm mais 15 minutos. Ah, mais então. 5 segundos. 20 minutos. Beleza.
Beleza. 20 minutos Então, dá ó. mais do que 5 perguntas. Ó, vamos lá. E também, ó, como eu falo sempre, quando acabar aqui, eu não vou sair correndo, fugir de vocês. Eu vou, ficar se ali vocês fora. quiserem, me alcançam lá no Carandiru. O Marcelo vai embora porque ele não gosta de gente. Eu não ia contar isso pra vocês. Porra. Mas ó, não, eu vou estar aqui fora, eu converso com todo mundo, venham falar comigo. Também estarei Tranquilo. aí. O Marcelo também é mentira, ele gosta assim de gente. Ele é Só Corinthians, fêmea. cara. Se ele não gostasse de povão, ele ia gostar de quê? Só fêmea. Porra! Esse papo do Marcelo, ó, tá desgastado, viu? Tá, né? Tá, né? Você tá achado de homofóbico. Pois é. Bom, vamos lá, desculpa, tô comendo o tempo da pergunta. Boa noite, Cássio. Boa noite. Sou São Paulino também. Boa! Tamo junto! Então, Depois te dou um beijinho lá fora. Mentira! Era mentira! De língua. Freezing, o título agora do JPC, tá entrando em ato porque tá acabando o volume lá no Japão, né? Sim. Vocês pensam em publicar os spin-offs? Não. Ah, Não por enquanto. Não. por que não? Ah, sei lá, Os fãs pedem. faz a conta. Por que você acha? Não, é assim, a gente, por enquanto, não pretende lançar os spin-offs, porque Freezing tá em ato, agora não é aquela venda maravilhosa, ele se segura, né, tem o seu público. Pra você lançar mais mangás da mesma linha, o mangá tem que ser um mangá Tem que se justificar. que se justifique, entendeu? Então é por isso, infelizmente, é um mangá que vai ali, na linha dele e tal, mas mesmo com o hiato, você tem aquele problema de que, ó, você lança o spin-off e às vezes o cara não compra o mangá pra comprar o spin-off, né? É o problema do tem muita coisa e tal. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso. E tem uma coisa do Freezing que eu que comecei fazendo, então por isso que eu sei. A expectativa, o plano pro Freezing no Japão, quando a JBC lançou, licenciou, era para 10 edições. Eu lembro que o contrato era até a 9, a 10 ainda ia sair. Mas eu, não, vamos pegar a 9, no 10 já encerra, fez sucesso, foi esticando e aí quebra qualquer planejamento. E agora eles estão dando uma enrolada nesse final, né? Então, por isso. Oi, Marcelo, Cássio, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu fiquei muito feliz se vocês puderem trazer o Ghost in Shell e o Akira. Eu queria saber se a editora ela tem um plano para Cyberpunk, pro gênero, pro futuro. Olha, essa é uma pergunta difícil, na verdade. A Eu já entro nisso, né? Pois é, o que eu ia... Hã? Então, eu ia falar exatamente isso. O Eden que a gente vai lançar é Cyberpunk. O ponto é que, assim, a gente não tem um plano específico. Porque, na verdade, se a gente começar, e é o que a gente fala sempre, eu não gosto de rotular demais as coisas, porque senão a gente acaba caindo no... é a campanha mais cyberpunk, é a campanha mais shoujo, é a campanha mais... A gente não gosta de rotular especificamente. Então, assim, eu não tenho um plano específico para cyberpunk. Eu tenho um plano para tentar trazer mais mangás adultos, ficção científica, mangás legais. Eu particularmente gosto muito de cyberpunk, acho que tem muitas histórias legais, mas o ponto é esse, eu não tenho... a gente vai trazer só cyberpunk agora, ou especificamente... Não posso dizer que tenho porque não tenho, entendeu? A gente... Chances tem para trazer assim Exatamente. mais a grana, assim, separadamente, não é que vai ser só Uma linha essa dele. linha. Não, mas assim, depende um pouco também do sucesso, das pessoas gostarem, né? Mas só Ghost in the Shell, Eden, a gente tá numa linhazinha. Dura que assim, né? Se mistura demais a ficção, o cyberpunk, a distopia, tá tudo ali no balaio, né? São poucos detalhes que dizem que esse aqui é isso, aquele é aquilo, né? Então, na verdade, a gente vai atrás de histórias muito mesmo, de histórias bacanas, histórias que o público vai curtir. Diga, nego. É sobre o selo Wing Comics, tá tendo muita quadrinhos europeus sendo lançados aqui no Brasil. Há chance de vocês também lançarem? Sim, o Inc é exatamente para isso, é para abrir bem o leque. Agora, não dá para dizer, amanhã a gente já vai lançar tal título. Mas isso vai requer um tempo, mas sim, tá nos planos. É possível, sim. Depois ela tá aqui desde o começo, É. aqui, ó. Boa tarde,
Boa tarde, Marcelo. Aqui, eu não sabia onde estava. No anúncio, não foi um anúncio, no Henshin Online, vocês mencionaram uma publicação de uma edição especial de Yu-Gi-Oh! Um especial de Yu-Gi-Oh! O Marcelo falou... Foi brincando. Não foi brincando. Foi brincando. Brincadeira. Foi brincadeira. Então vou falar... Mas não é uma coisa que... Se é isso que você vai perguntar, se é verdade. Oi? É essa pergunta sobre Yu-Gi-Oh? Também, só que como Então, já... é assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje não está nos planos. Mas amanhã, de repente, tem um revival, tem a nova série aí que une todo mundo, tem muita coisa de Yu-Gi-Oh! Inédito, a gente nunca sabe. Eu, pelo menos, acho que o caso também, a gente nunca diz não. Exatamente. A porta está aberta. Os direitos continuam sendo da JBC. Eventualmente, pode sim. Pô, depois de quanto tempo Pokémon não voltou? Entendeu? Não, e mesmo assim, a gente achou que Sailor Moon nunca viria pro Brasil, veio. A gente achou que a Akira nunca viria pro Brasil, veio. Você nunca sabe, o mercado muda. Obrigado. Nada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Na verdade, são duas perguntas, uma pra mim e uma pra ele que pediu ajuda. A primeira, o seu Linkin Comics, ele é pra títulos que não viriam no selo normal. Há chance de vir DL nessa linha? E se não, por quê? Olha, A outra pergunta é, o Bastard tá o boato que o desenhista vai voltar. Quanto tempo vai ser de o título sair lá pra sair aqui? Geralmente, 6 meses. olha, primeiro, Depende. Vamos começar do começo. O autor vai voltar. Bom, Se voltar de verdade. a gente estava falando disso, infelizmente, agora antes da palestra lá fora. A gente acha que a gente Basta vai se Dinama, a aposentar, gente não vai ver. morrer e não vai ver, infelizmente, que é um puta mangá, tá? Então primeiro tem que ver se ele vai voltar a fazer, quantos capítulos ele vai fazer, Que história ele vai contar que ele toda hora volta. em quanto tempo vai formar um tanco, quando vai sair esse tanco, a partir de quando sair o tanco lá, aí de 2 a 3 a 4 meses pode ser que a gente consiga lançar aqui. Mas dando absolutamente tudo certo, né? Isso. Mas saindo Basta a gente continua. Basta tá em hiato, não tá cancelado. O único mangá cancelado do JBC é Fushigi. Fushigi, ó o ato falho. Nana. É que eu não... Futari. Fushigi eu Futari. editei na outra editora, né? Sobre o BL, o Marcelo é o editor do Inc, mas a gente não tem planos. Infelizmente, não é que não exista público, mas é o nicho do nicho do nicho. Então, você precisa ter algo muito específico, um plano muito certo. Então, assim, de novo, é como o Marcelo falou, não quer dizer que seja impossível. A gente não encontrou um jeito ainda rentável de lançar um BL. Mas não é injusto dar chance para um título pouco conhecido como Savage e aquele que teve anterior, o Termai Romai, e não para um título BL? Não é um dois vezes Olha, duas medidas? aí o problema é o que a gente falou de novo do começo da palestra. A gente, não é que a gente é dono da verdade, sabe de tudo, nem nada assim. Mas é diferente você arriscar do nada. Quando a gente fala arriscar, não é arriscar, vamos ver o que vai fazer e ver se dá. Não, a gente não pode lançar uma coisa que também a gente não, pra perder dinheiro, entendeu? A gente tem um planejamento envolvido, né? Você tem que ver que é assim, exatamente, é a questão do planejamento. O INC é um projeto. Tá? Tem a parte nacional que o Cássio está tocando, né, do DNA, tem o Henshin Mangá, tem o Roblox Maga, como Rangers, e esse outro lado já foi feito um planejamento, então você tem que ver até onde dá para fazer uma quantidade de pedidos, ao mesmo tempo que você não vai canibalizar a linha principal, entendeu? Então a gente tem chance, sim, tem. Se vai demorar, se realmente vai vir, não dá para dizer hoje, porque dentro das prioridades
Prioridade, você entenda, não só título conhecido, não só título interessante, mas também títulos que têm uma saída rápida do licenciamento. Entendeu? Então tem outras questões que eu posso colocar assim como burocráticas, que a partir do momento que você dá início a um projeto, iniciou, você não pode dar hiato, você não pode abrir. Então você tem que começar a construir. Então dentro dessa construção, a gente escolheu X títulos, então a prioridade são esses títulos. Fechando esses títulos, a gente vai preparar uma segunda leva. Eventualmente pode estar, pode não estar, entendeu? Mas a gente que tem chance, tem. É isso. O importante. Mas é que assim, a gente não tem que ver quando que vai entrar. A gente não tem um plano hoje para. É isso, o mercado muda. Daqui a pouco a gente, tem um público enorme querendo, vamos tentar. Nada claro. impede da gente chegar na Comic Con no final do ano e anunciar. Seja pelo Inc, seja pela JBC, seja por um terceiro. Mas tem o seu momento. Porque, de novo, é como a gente sempre diz, né? As pessoas são muito imediatistas. Não estou dizendo você, em geral, a internet hoje, no sentido de você fala uma coisa, vira um meme de internet e, os caras odeiam, os caras não vão lançar e não sei o que lá. Que é a engraçada palestra do ano passado. A gente tá lançando o Tom Sawyer, esse shoujo não é chato, né? Porque o Cassius falou que esse shoujo não é chato, ele odeia shoujo, ele é um inimigo e não sei o quê. Quando na verdade a gente tinha um planejamento já de coisas pedidas, só que a gente não podia falar. E aí, chega no final do ano, aí a Panini anuncia o Haraido, e aí sai textos na internet dizendo, gente, o Haraido é a última chance dos shoujos no Brasil, e não sei o quê. O que é um negócio que, cara, aí legal, começa o ano. Tá, JBC lança o Ishi, que já estava negociado há mais de um ano. A Sampa tá lançando o Down e o Variante. Down e Variante. Aí a gente anuncia Vitamin, aí Limit, aí a gente tá lançando Sailor Moon, e aí Sailor V, e aí Short Stories. Então, na verdade, a Nova Sampa já tem 2, a JBC tem 5. Então, sabe, as pessoas, se você der ouvidos a todo meme de internet que você vir, a coisas tiradas do contexto, a piadas, levar piada a sério, a gente planeja as coisas, a gente não começou a trabalhar ontem, entendeu? Então é isso, quando ela me pergunta do BL, não, infelizmente a gente não tem um plano específico hoje, a gente não tem nada contratado, mas nada impede. E é isso, chega no Comic Con Experience, a gente fez um plano que a gente ouviu da menina lá no evento, a gente tá pesquisando na internet, viu um fórum que tem não sei quantas pessoas, vamos tentar um negocinho ali, vamos? Tá pé, de repente as coisas mudam. A gente tem que fazer um monte de conta antes. Não é só a gente gosta, a gente quer agradar. Você tem, pra agradar, você tem que fazer a conta, que eu acho que pior que você pegar e lançar um título é você lançar um título e ter que cancelar. A gente escolher é duro, né? Levanta a mão, tem que Pra mancada suprema. Olha, eu sei que o pessoal levantou aqui, mas o cara lá atrás, a menina lá, o cara tá um tempão já. Desculpa, ele tava desde o começo. E sempre vocês podem encontrar eles depois. Sim. Eles são super simpáticos, vão responder tudo que vocês quiserem. Beleza. Tudo que vocês quiserem não, quase tudo que vocês quiserem. Meu Deus. Oi. Muito obrigado, boa noite. Imagina. Desculpa, galera, por atrapalhar vocês, mas vamos lá. Vocês comentaram muito que sempre tem muita negociação entre Brasil e Japão para lançamento de coisas aqui. Tem algum projeto de vocês de coprodução Brasil-Japão? Eu lembro que na Henshin, que lançaram anualmente, tem aquele prêmio de mangá Brasil, né? Que tem os mangakas brasileiros. Vocês nunca pensaram em fazer uma negociação entre Brasil e Japão para lançar uma coisa, ou a história nossa com a arte deles, ou uma coisa semelhante? Olha, isso é um negócio muito difícil de acontecer, mas não é impossível. Na verdade, a gente tem umas ideias aí. O Henshin mangá mesmo é um primeiro passo, né? O BMA, porque na verdade todo mundo que participa, se quiser, automaticamente pode se inscrever no Manga Award japonês e participar do nosso e do deles ao mesmo tempo, né? A gente tá com um projeto aí de, se tudo der certo, talvez conseguir publicar o Henshin mangá de forma digital no Japão, tá?
E aí, assim, a gente tem umas ideias, mas é um negócio muito difícil de fazer. Então, assim, não sei, pode Lá eles já acontecer. tem uma indústria muito desenvolvida, a concorrência já é grande. É muito difícil. Mas, Não é de impossível. novo, não é impossível e a gente tem umas ideias aí. Como foi rapidinho, não dá mais uma ainda? A gente tem Não? uma palestra daqui a pouco. Então tá bom. Mas vamos virar blogger aí, videoblogger, que foi aí a gente, gente invade. muito obrigado pela presença de todos. Obrigadão Espero novamente. que vocês tenham gostado da nossa palestra. Eu ia falar, eu dei minuto a mais Que pra tenha sido vocês, ó. edificante. Pois é. Estaremos aí, pode vir conversar comigo lá fora. A gente tem que sair só por causa do... Muito, Tá, a gente preparou uma mesa aqui do lado. Olha aí, olha Pra aí. vocês continuarem a conversa, quem quiser tirar foto, pegar autógrafo, bater um papo.